Olá pessoal, me chamo Suelen Feliciano e hoje estou aqui para mais uma dica de costura para vocês, tá certo? Mas antes de eu dar a dica, hoje é uma rápida dica porque está bem corrido aqui no ateliê, mas não podemos deixar de estar aí dando dicas de ouro para vocês, né? Abrindo o nosso diário da costura, porque cada vez que a gente vai olhar, tem uma dica que vale muito, principalmente para você que está iniciando. Essa daí é uma dica rápida. Você pratique. A princípio, possa ser até uma bobagem, mas não é. Para você que quer fazer o seu trabalho com excelência, você precisa ter muita paciência, né, com a costura. A costura, ela requer amor e paciência e dedicação. Se você tiver amor, então a paciência e a dedicação já estão entrelaçadas, não é verdade? Mas antes de eu passar essa dica de ouro, de abrir o nosso diário para você, eu vou compartilhar uma rápida saudação, tá certo? Aqui no livro de Jeremias, o capítulo 29 e o verso 11, que diz assim: Porque eu bem sei os pensamentos que tenho sobre vós, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. Amém? Então, a rápida reflexão para você que está vendo esse vídeo, porque a costura, ela entrou na minha vida de uma forma que eu não esperava. Eu não esperava costurar, eu não esperava ter um ateliê, eu não esperava que o Senhor, ele fosse fazer isso na minha vida. Quando eu era jovem, ainda sou, né? Mas quando eu era adolescente, eu tinha essa expectativa e fui à procura do curso de costura, em associações, porque antes as condições eram bem diferentes, né? Então a gente foi atrás, mas não era o momento, não era aquilo no momento que o Senhor ele queria para as nossas vidas. Como já foi linda essa rápida reflexão, os pensamentos de Deus para as nossas vidas são maiores, são mais altos. A gente não consegue calcular o que Deus ele tem reservado para o nosso futuro. É pensamento de paz, é pensamento de vitória, é pensamento de um final feliz. Se nós depositar no Senhor os nossos sonhos, o nosso plano, né, o nosso futuro, que você coloque o teu futuro nas mãos do Senhor. Se você está pedindo a Deus uma direção, o que é que você deve fazer, continue buscando, porque Deus, ele só vai te dar o que é bom para a tua vida no futuro. Se deu errado hoje, amanhã vai dar certo. Continue tentando, continue confiando, porque na minha vida foi assim. E naquele momento eu parei e não quis mais fazer os cursos e o tempo passou. Eu disse, então não levo jeito para costura, né? Fiz na associação um cursinho básico dos básicos, mas não vingou. E eu deixei o tempo passar e fui para frente, né? Fiz outros cursos, me profissionalizei em outras áreas e de repente o Senhor, ele colocou esse desejo no meu coração porque ele me fez uma promessa, né? Que ele me daria uma profissão, que ele seria meu professor, que ele ia abrir minha mente, que ele seria comigo. Mas quando o Senhor falou que ele me daria uma profissão, ele não me relatou o que era. E eu fiquei assim ansiosa, e naquele momento eu estava fazendo o curso técnico, né? E eu pensei até que seria naquela área. Falei, então eu acredito que vai ser nessa área que Deus ele vai me conceder essa vitória. Mas não, foi engano. E quando eu ia para o Recife fazer aquele curso que eu largava da empresa, eu ia para o Recife fazer esse curso. E Deus ele falava comigo e dizia: você vai estudar, mas não vai exercer essa função. E eu tenho meu diploma, graças a Deus eu me formei, mas como o Senhor ele falou, eu não exerço essa função. E de repente eu precisei me ausentar de onde eu trabalhava e fui ficar em casa, né, cuidando do meu filho, porque ele sofreu uma queimadura. Então eu fiquei ali orando a Deus e falava: Senhor, o que é que o Senhor tem para mim? Mas sem desespero, sem pressa. E o tempo foi passando e de repente eu vi uma placa
de modelagem, corte e costura, e eu fui, né, sem que nem para quê. Nem lembrava daquilo que o Senhor ele tinha falado comigo, né? E depois eu comecei ali o curso a estudar, e o tempo foi passando, e quando eu cheguei ali, era muitas dificuldades, não foi fácil, não foi tudo, tudo não caiu de paraquedas, tudo não foi perfeito a princípio, foram muitas dificuldades mesmo que eu enfrentei, e eu pensava até em parar, né, em desistir, mas aquela professora, irmã Maria, ela sempre dizia que eu tinha um dom, e eu falava, como eu tenho dom? Porque eu não tinha tempo de estar ali naquele curso exatamente, mas o tempo que eu tinha, o pouco tempo que eu tinha de estar ali naquele curso, eu dava tudo de mim para aprender, porque eu pensava, possa ser que na próxima semana, na próxima aula eu não possa estar aqui, então eu tenho que aproveitar o meu hoje, eu tenho que tirar dela todas as informações possíveis. E assim eu fazia, e ela observava e ela falava, minha filha, você tem o dom de costurar, mas foi o Senhor que me deu, né? E depois daquele momento que eu comecei ali a fazer aquele curso, e tenho muitas amigas especiais que Deus colocou no meu caminho e muito me ajudou, né? Eu tenho nossa irmã Kézia, eu tenho Letícia, eu tenho N pessoas que pegaram a minha família principalmente, minha irmã, minha mãe e meu esposo que muito me apoiou, né? E eles pegavam assim na minha mão, minha cunhada que toda semana ela me dava um desafio novo, né? Cibele, e ali a gente ia desenvolvendo, né? Aos pouquinhos, mas não foi fácil, não foi fácil. Viu? E quando o tempo foi passando e as pessoas vinham até a mim, né? Teve muitos momentos que a gente pensa em desistir, porque costurar não é fácil. É realmente, você tem que ter amor por aquilo. Então, quando eu pensava em desistir, tinha as minhas amigas ali do meu lado, me apoiando, e até hoje, né? Elas têm sido um apoio muito grande para mim, um incentivo na minha vida, né? Janaína nem se fala, mas eu louvo a Deus. E quando o tempo passou, que eu comecei a comprar minha primeira máquina, ela foi, olha, minha primeira máquina, meu Deus do céu, foi tão velhinha que eu pensava, toda vez que eu costurava, eu via a hora ela se desmontar, né? Então, para a glória de Deus, o Senhor tem nos ajudado. E em outro vídeo eu vou gravar aqui o meu ateliê, eu vou mostrar para vocês o que o Senhor ele fez na minha vida, porque foi tudo promessa de Deus na minha vida. E o Senhor ele falava para mim que ia me dar uma profissão e que eu não ia trabalhar para homens, eu ia trabalhar para mim, eu ia ter o meu próprio negócio. E a princípio eu ficava assim, sem saber, né, como era, mas com o passar do tempo tudo foi se encaixando, tudo foi indo para o seu devido lugar. E hoje, para a glória de Deus, nós temos, né, o nosso próprio ateliê, né? E eu creio que futuramente o Senhor ele vai expandir, porque o Senhor ele é bom, né? O Senhor é fiel e tudo é no tempo de Deus. Mas o que eu tenho aqui hoje, quando eu mostrar para vocês, uma pessoa que não tinha nada, do zero, o Senhor até aqui tem nos ajudado. Então, eu estou aqui passando para vocês essa rápida reflexão, que os pensamentos de Deus são os melhores para a tua vida, né? E quando eu comecei a costurar, eu lembrei da promessa, porque quando eu comecei a costurar, nem passou na minha mente, nem tal coisa eu me lembrei. E depois que o tempo foi passando, foi que o Senhor ele me fez lembrar que ele tinha me feito uma promessa, que ele me daria uma profissão e que ele seria meu professor e que ele seria o meu ajudador. Então Deus ele mandou, hoje eu tenho clientes de perto, clientes de longe, né? Clientes que eu nem espero, porque assim, foi ele que falou. Então ele fez e ele tem feito melhor do que eu espero, do que o que eu mereço, do que o que eu imagino, porque Deus ele supera as nossas expectativas. Então você que tem um sonho, lute pelo teu sonho. Não desista na primeira dificuldade, não desista no primeiro obstáculo, porque para mim foi muito difícil. Foram muitas pessoas que diziam que eu não ia conseguir, que eu não ia saber fazer, às vezes peças difíceis. E quando eu pegava aquelas peças ali para cortar, né, eu falava, Senhor, por onde eu começo? Mas toda vez eu me lembrava, o Senhor falou que seria o meu professor, que seria o meu ajudador. E quando eu pensava que não, eu cortava, fazia aquela modelagem que eu tinha o hábito de fazer primeiro no papel e passava para o TNT e passava para o tecido, né? Então assim, o Senhor ele foi me ajudando,
né? Não foi algo que, para ela foi tudo fácil. Não foi. E não é até hoje, não é fácil, porque lidar com pessoas não é fácil, não é verdade? Mas que você acredite, como já falei na palavra de Deus, os pensamentos do Senhor é o melhor para a tua vida. Deus tem o melhor para você. Não desista do seu sonho. Hoje, em meio a tanta coisa que a gente tem enfrentado, jamais eu posso abrir mão dos meus sonhos, porque os meus sonhos são os planos de Deus. Deus, ele tem coisa boa para o nosso futuro, né? Deus, ele tem propósitos excelentes. Então espera o tempo de Deus. Quando Deus falou para mim essa palavra, eu tive que esperar um tempo. Não foi logo naquele momento. Eu terminei meu curso, eu procurei outras coisas, mas no tempo de Deus tudo aconteceu. E Deus colocou pessoas maravilhosas no meu caminho, né? Que quando eu chamei o mecânico para consertar as minhas máquinas e ele falou: irmã, que máquina velha, como é que a senhora costura? Né? Então, Deus tocou no coração dele e ele trouxe outra máquina para mim. Naquele momento não tinha como pagar outra máquina e ele confiou, né? E hoje estamos aqui, né? Ele é testemunha disso. Desde o tempo que eu comecei a costurar até hoje, ele está comigo, acompanhando a minha trajetória. Eu fico feliz pelas pessoas que têm, dentro de tão poucos anos, porque faz poucos anos que eu estou nesse caminho, eu tenho visto o Senhor, ele fazer coisas grandes na minha vida, coisas que eu nem espero, nem imagino. Deus, ele tem feito através da costura. Deus tem me dado amigas especiais, pessoas maravilhosas que o Senhor tem colocado no meu caminho, né? E eu só tenho a agradecer. Então não desista, não desista do seu sonho. O Senhor, ele é fiel, ele é poderoso para cumprir aquilo que está dentro do teu coração. Porque Deus, ele não colocaria um desejo no teu coração que ele não fosse realizar. Não é verdade? Então, se tiver nos planos de Deus, tenha certeza que ninguém vai impedir. Ninguém vai impedir os teus projetos, os teus sonhos de acontecer. Coloca nas mãos de Deus. Coloca nas mãos de quem pode te ajudar. Se ninguém acreditar em você, Deus e você é o suficiente. Eu passei por uma experiência tão difícil muitos anos atrás, que eu pensei em jogar tudo pro alto. Falei, gente, eu não nasci para isso, não era para eu estar aqui, não era para ter, né? Então, naquele momento eu me deparei e falei, Senhor, será que realmente eu estou fazendo a coisa certa? Porque com essa dificuldade todinha que se levantou, e Deus, ele falava, né, que ele e eu, para cumprir com esse projeto, com esse sonho, com aquilo que ele me falou, era o suficiente. Então, Deus e você é o suficiente para os teus sonhos acontecerem. Não espera por alguém, não espera pelo apoio de pessoas que não vai te apoiar, né? Eu digo que existem 3 pessoas que são o segredo do nosso sucesso. É Deus, tua família e os teus amigos. Essas 3 pessoas são suficientes para que os teus sonhos aconteçam. Deus, tua família e os teus amigos. São os 3 elementos mais importantes. Se você tiver esses 3 elementos na tua vida, você vai chegar ao topo. Porque as pessoas que te amam vão segurar na tua mão, vão te apoiar, vão te ajudar e você vai chegar onde você deseja. Tá certo? Então, eu deixo aqui a minha reflexão para você. Não desista dos seus sonhos, porque os pensamentos de Deus são bem maiores que os teus. Então, isso é o suficiente para você não desistir. E em um próximo vídeo eu vou estar contando, né, passo a passo das minhas, como eu consegui o meu maquinário, como tudo aconteceu na minha vida. Aos pouquinhos eu vou contando para vocês, eu vou abrindo o meu diário para vocês. E assim é coisa de Deus mesmo, que eu só tenho a agradecer a Deus por tudo, né, que o Senhor, ele tem feito na minha vida. Amém? Então vamos lá para a dica de costura. Você que está iniciando, tá certo? Vai amar essa dica. Olá, meninas! Então vamos aqui para a nossa dica de ouro, tá certo? É uma dica para quem está iniciando na costura. Então você que ainda tem dificuldades com a mão, sua mão treme, você vai fazer uma bainha de saia, não sai perfeita, uma bainha de calça ou uma barra, né, de blusa, de camisa. Então aqui vai uma ótima dica. Na costura, a gente não precisa ter pressa para aprender, para nada.
O importante é que a nossa peça ela fique perfeita, ok? Então você, quando tiver um tempinho aí na sua casa, pegue sua máquina e você vai fazer o seguinte: em um tecido, pode ser qualquer tecido que você tiver, algodão, tricoline, qualquer um, né? Você vai treinar. Primeiro passo, você vai estar fazendo o que eu fiz. Ó, peguei o meu tecido e fiz essas listras. Dá para vocês verem? Fiz essas listras no tecido e a gente vai treinar tanto o retrocesso como fazer ela retinha, ok? O segredo é esse, é treinar, não tem pressa para nada. O importante é que saia perfeito, tá certo? Então, primeiro passo, levantou sua sapata, você vai fazer o retrocesso, tá certo? Fez o retrocesso, que é para a costura não abrir, você vai passando ali na linha, com calma, bem em cima da linha. Não tem segredo, não tem aperreio. Aquela marcação que você marcou. Aí terminou, você dá o retrocesso também, para a costura não abrir, ok? Vai treinando na sua casa, ó, início, retrocesso. Vai com calma, não precisa pressa, na linha que você marcou. Terminou, retrocesso também. Retrocesso no início, retrocesso no fim, tá certo? Para que a sua costura ela não abra. Retrocesso, segue retinho, ok? Então você vai treinando aí na sua máquina. Quando você for fazer sua próxima bainha, você vai ver que não vai ter aperreio. Retrocesso no começo, segue retinho na linha, sem pressa. Retrocesso no final. Subiu, puxou, cortou. Ó, tá vendo? Não tem estresse. Eu fiz com a linha preta que é para vocês verem. Então, esse é um truque ótimo para quem está iniciando a costura e quer que ela fique retinha. Você vai treinando, tá certo? E também eu quero mostrar aqui para vocês, ó. Vocês estão, não sei se vai dar para vocês verem nessa aula. Acho que eu vou deixar isso para uma próxima aula, porque aqui na própria máquina, tá vendo? Ela tem as marcações, eu não sei se está dando para vocês verem. Ela tem 1, 2 e 3, a numeração. Então, nessa numeração, ela já tem um risco, tanto nessa como na zigue-zague, se você só tem a zigue-zague. Então, você pode apoiar o seu tecido. Eu vou colocar o meu aqui, ó, no número 1. Tá vendo? O número 1 tá aqui. Não sei se tá dando para vocês verem, mas eu vou fazer uma aula somente disso aqui, conhecendo a nossa máquina. Então, nesse número 1, se você quiser ter esse apoio, você colocou ela no número 1, você, ó, vai retinho, tá vendo? Seguindo esse risquinho aqui, ó. Sua costura não vai sair troncha de jeito nenhum. Vai-se embora, ó, seguindo o número 1. Não tem como ela ficar troncha. Tá vendo? Então também esse aqui é uma ótima dica para vocês. Ok, meus amores? Eu espero que tenha sido bem proveitoso essa aula de hoje, tá certo? Façam risco. Se vocês quiserem também o V ou redondo, tudo isso vocês podem treinar, vai treinando, tá certo? Se você quer fazer um pouquinho diferente, ó, você vai treinando, faz a risca, tá certo? E vai-se embora e você chega lá, tá certo? Sem pressa e sem aperreio, ok? Essa foi a nossa dica de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Você que está vendo esse vídeo pela primeira vez e ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva, dê seu like e compartilhe com amigas, amigos e familiares, ok? Obrigado a todos.